Olá, bem-vindos a mais um episódio do programa Lado B. Há sempre um outro lado na vida de um farmacêutico. O episódio de hoje chama-se Energizar o Dia-a-Dia. Neste episódio vamos falar sobre a gestão de tempo e, acima de tudo, a gestão de energia. Vamos falar da diferença entre os dois conceitos, perceber quais são os trade-offs que temos que fazer para o fazer bem. Vamos dar-vos ferramentas para fazerem uma melhor gestão de tempo e uma melhor gestão de energia nas vossas empresas. Como convidado de hoje temos João Fernandes. Olá João, tudo bem? O João é engenheiro informático, do técnico, não é? E fez também o de Lisbon MBA, não é? Neste momento é CEO de uma empresa que se chama Doc Digitizer. Exatamente. Uma empresa de automação de processos. Automação de processos e robotização de processos. É o que se chama hoje automação inteligente. Que no fundo serve também muito para otimizar o tempo das empresas, para tornar o tempo mais eficiente e para dar às pessoas a possibilidade de fazerem tarefas muito mais desafiantes intelectualmente do que muitas vezes tarefas de rotina que elas têm. Certo. Mas, João, além de seres CEO desta empresa, que eu sei que tem estado a recolher investimento, posso dizer isto? A receber investimento no mercado e tem corrido lindamente e muitos parabéns por isso. Obrigado. Além de ser CEO desta empresa, ainda tens muitas características pessoais que são realmente muito evidentes em ti, porque tu lês imenso, escreves, és blogger, fazes podcasts, praticas yoga e mais. Meditas, não? Talvez? Várias coisas, vou fazendo coisas que me divirtam e, portanto, vão sendo atividades variadas, sim. E há aqui um pequeno segredo, que eu não sei se vais ficar chateado comigo por revelar, é que além de tudo também és cantor, não é? Sou um mau cantor, sim. Mas um cantor lírico. Um mau cantor lírico, sim. Então eu vou começar por perguntar como é que é isto, como é que tu consegues gerir esta energia e este tempo, não é? E conciliar esta tarefa de CEO, não é? De uma empresa com todas estas partes pessoais tão desafiantes que tu tens. Essa é uma pergunta muito difícil e se calhar começávamos por definir o que é tempo e o que é energia. Isto vai nos acompanhar ao longo do episódio e é importante. Para mim, tempo é uma variável que nós, se calhar das variáveis da nossa vida, controlamos menos, porque está sempre a passar, não podemos voltar para trás e a quantidade de tempo não depende de nós. Portanto, nós só podemos escolher como é que o alocamos no nosso dia-a-dia. O que é quase uma situação um bocadinho, deixa-nos refém, não é? Muitas vezes sentimos-nos refém do tempo, porque o tempo passa e as coisas quase não sentimos controle sobre os acontecimentos. A energia já é diferente, a energia nós criamos-la e, portanto, não tem uma quantidade finita e, como tal, nós podemos criá-la, podemos geri-la e podemos, ao longo da nossa vida, ter vários tipos de energia e com volumes diferentes. Eu diria que estas atividades todas que eu faço, eu não as separo como atividades pessoais, da mesma forma como o meu trabalho não é uma atividade profissional. Eu vejo isto tudo como a minha vida, e a minha vida tem um conjunto de variáveis que elas não são desligáveis umas das outras. O que eu faço na música tem impacto direto no que eu faço profissionalmente, a forma como eu saio todos os dias do trabalho influencia-me a minha vida pessoal, portanto isto de facto não é separável entre gestão profissional e gestão pessoal. O Steve Jobs faz aquele discurso em Stanford que diz que tudo o que ele fez na vida faz sentido mais tarde, não é? É só ligar connect the dots, não é? É isso que tu sentes, porque tu agora disseste uma coisa importante, que é que o que tu cantas tem influência no teu trabalho. Sim, mas eu não teria essa visão racional dos acontecimentos. Às vezes é só aleatório. A ligação posterior é sempre mais fácil, não é? Okay. Porque nós conseguimos ver sempre causalidade entre as coisas, mas de facto às vezes é acontece. Só acreditar e deixar isso. Exato. Portanto, eu não sou tão racional como o Steve Jobs. Também assim eu. Olha, João, e falaste, antes de mais, obrigada por estares aqui connosco também, falaste aí numa dimensão muito importante, ou seja, tu incluis todas as dimensões da tua vida como algo que tu queres gerir, do ponto de vista também de energia, e umas têm impacto sobre as outras, e falaste também que nesta variável que nós podemos criar, que é a energia. Tu vês várias dimensões, vários tipos de energia, e essa pergunta, vês vários tipos de energia que possamos trabalhar, se sim, quais? Sim, podemos sempre subdividi-la, mas eu acho que ao subdividi-la também corremos o risco de estar lá compartimentá-la demasiado e às tantas estarmos à procura de pequenas coisas. Eu acho que a energia em si é quase, podemos traduzi-la como a nossa felicidade. Se nós formos felizes, naturalmente tudo flui muito mais naturalmente.
o que é que flui? A nossa própria saúde, a nossa motivação, a nossa própria estado emocional, portanto, tudo isso deriva de uma variável que é nós sermos realizados, sermos felizes. Portanto, eu diria que depois, baixando, existem vários tipos de felicidade, emocional, física, etc., mas todas elas têm este fio condutor. Uma coisa que é importante é que eu acho muito difícil nós termos energia se a nossa parte física não estiver bem cuidada, porque tudo vem daí. É o nosso... há quem diga que é o nosso templo, né? Eu não sou tão, digamos assim, tão... exato, mas diria que é a nossa ferramenta, é a nossa máquina. Portanto, se a nossa máquina não estiver muito bem cuidada, é muito difícil termos depois energia emocional, motivação, etc. Portanto, essa se calhar era a maior distinção que eu faria. E aí realmente acho que há muitas pessoas a procurar energias fora do físico, sem cuidar o físico e depois sem perceber que isto depois não liga. Okay, é de onde tudo começa, na verdade, não é? Como estás a dizer, é a nossa máquina. Deixa-me perguntar-te, e aqui muito dentro que é a tua perspectiva e a tua experiência pessoal, tens algumas boas práticas, alguns cuidados, rotinas, coisas que tu sintas que efetivamente incrementam essa boa energia física que depois te ajudam a expandir o resto da tua energia? Sim, e diria que a gestão de tempo é talvez a primeira parte. Porquê? Porque não é possível ganhar energia se nós não tivermos tempo. E, portanto, nós, quando alocamos o nosso tempo, temos de ser muito inteligentes de forma a que o tempo seja alocado também para criar energia. Se nós não tivermos tempo e só consumirmos energia, ela não se vai repor. Portanto, eu diria que isso é o principal ponto de partida. Depois há micro-rotinas e eu sou sempre um bocadinho... reticente a dar receitas, não é? Porque depende muito da nossa vida. És como eu, na verdade. Eu ia dizer há pouco, isto a conversa está a ficar um bocadinho esotérica e eu queria puxar isto para coisas mais racionais. Mas claro. Não, mas isso é para mim, para a Alexandra está perfeito. Não, mas não há nada mais racional que, por exemplo, cuidarmos bem do nosso corpo. E isso se traduz exatamente de atividade física e alimentação. São dois pilares que eu vejo como essenciais. Quem não é disciplinado na atividade física ou na alimentação, ou quem não consegue ser disciplinado, não conseguirá ser disciplinado em outras vertentes da sua vida. Portanto, a disciplina é um elemento essencial na energia, porque é um hábito, são hábitos que se criam. Depois há coisas mais que eu faço, que poderão não ser aplicáveis a toda a gente. Há uma separação entre morning persons e night persons, e nós devemos respeitar isso. Tem muito a ver, desculpa interromper, falámos também no outro episódio com os nossos ritmos circadianos, ou seja, como é que nós podemos alocar a nossa energia ao tipo de padrão que nós temos, não é, internamente. E a maior parte das pessoas que eu noto que estão com pouca energia são pessoas, por exemplo, night persons, que entram no trabalho às 8 da manhã, portanto não estão alinhados o que é pedido intelectualmente ou fisicamente delas com os seus ciclos biológicos. Portanto, eu diria que essa é a primeira realização que a pessoa tem que fazer, ou é um ou é outro, e depois dentro do ser um ou ser outro, pode desenvolver rotinas. Eu sou um morning person, acordo às 6, 5 da manhã, tenho das 6 até às 9 da manhã um período de 3 horas em que é só para mim, porque não há mails a cair, não há interrupções. Portanto, dentro desse espaço eu faço imensas coisas, desporto, vejo e-mails, preparo o meu dia, tomo um pequeno almoço, com calma, sem aquela pressa do trânsito, etc. Portanto, isso é uma boa dica. Há quem possa fazer ao fim do dia, porque é uma night person. E depois há um conjunto de dicas mais específicas de ferramentas do meu dia-a-dia. Eu tenho 0 interrupções, 0 notificações em tudo o que me rodeia. Eu não aceito que alguém externo a mim possa dizer que eu devo prestar atenção a uma determinada mensagem. Aliás, a Marta sofreu disso porque fartou-me mandar mensagens e eu não respondia, porque não tinha ainda chegado ao slot de tempo que eu tenho alocado para responder ao WhatsApp. É verdade. É verdade, certo? É verdade. Portanto, eu defino quando é que eu dou atenção às coisas. Não entram mails na minha mailbox, a minha mailbox está sempre a 0. Não tenho notificações no telemóvel, não aceito ser distraído por outra pessoa. As marcações das reuniões comigo são feitas através do Calendly, onde eu digo só podem existir 2 por dia deste tipo e separadas, uma de manhã e uma à tarde. E, portanto, quem marca já tem que se restringir às minhas normas de funcionamento. Portanto, há assim um conjunto de pequenas coisas que me ajudam essencialmente a tornar o meu dia mais previsível e, ao ser mais previsível, também me permite gerir melhor o meu tempo.
Tu falaste uma coisa que eu acho que pode ajudar também as pessoas que nos estão a ver e a ouvir a concretizar, porque podem estar a pensar assim, ok, isso era o que eu gostava de fazer, mas não consigo. Exato. E não tem a ver com isso, ou não consigo, porque o que o João está a dizer pode encaixar na vida de muitos de nós, assim nós possamos fazer essa gestão de tempo, e é algo que nós também falamos no outro episódio, que é, tu para fazeres isso significa que planeaste isso antes, tu tens, tu criaste de antemão esse framework que funciona para ti, e há uma motivação ligada a isso. Como é que quem nos está a ver pode desenhar um plano destes para si? Ou seja, o que é que te motivou a ti, ou o que é que te motiva a criar estas regras, estes limites, estas atividades dentro do teu tempo? O tempo é o nosso maior ativo, porque o tempo permite-nos fazer coisas. Mas pouca gente vê o tempo como um ativo. Nós deixamos correr o tempo, os acontecimentos vão sucedendo, alguns controlamos mais, outros controlamos menos, mas se calhar olharmos daqui a 2 semanas para trás, ninguém se lembra bem onde é que gastou o seu tempo. Né? Isso significa que se o tempo fosse realmente, se nós fôssemos uma empresa de consultoria e que vendêssemos os nossos serviços à hora, isto não poderia acontecer. Eu tinha que saber exatamente ao minuto o que é que o meu consultor andou a fazer nas últimas 2 semanas. Porquê? Porque existe uma transação monetária por trás e, portanto, existe uma tradução entre os minutos perdidos ou investidos e o dinheiro resultante dessa atividade. Mas na nossa vida nós normalmente não temos essa visão de ativo. E como não temos, muitas vezes deixamos ir. Uma coisa que se calhar se merecia 1 minuto nosso acaba por ter 2 horas, umas vezes uma reunião podia ser um e-mail. Portanto, há um conjunto de coisas que nos deixamos ir. Portanto, eu diria que a principal forma de iniciar esse processo é realmente interiorizar que cada minuto nosso é gasto e não vai ser recuperado e tem um custo inerente e um custo de oportunidade. Aquele minuto alocado a outra coisa poderia ser uma coisa, se calhar, fantástica. E, portanto, eu quando faço a minha priorização, aqueles blogs no meu dia-a-dia, eu tenho em atenção sempre isso. Se eu sei que o meu tempo é limitado, como é que eu vou alocar, assumindo que cada minuto tem um valor, e será que o que eu vou fazer naquele minuto é suficientemente importante para o valor que tem? Okay. Pronto. E aqui, desculpa a minha expressão, acho que não devemos dar muitas abébias, porque mais 1 minuto aqui, mais 1 minuto aqui. Provavelmente nenhum de nós sabe quanto tempo gasta por dia no seu e-mail. E se somarmos isso tudo, em escala, ao longo de 1 ano, se calhar eram umas boas férias, não é? Desculpa interromper, João. Inclusivamente, outro dia falávamos sobre isso, que existem hoje em dia aplicações nos telemóveis que, se calhar, até nos dizem quanto tempo gastamos no e-mail, mas, pelo menos de uma forma geral, nos dizem quanto tempo nós gastamos no telemóvel. É um pouco chocante se nós ativarmos isso e percebemos que, só ao fim de um dia, quanto do nosso tempo ficou alocado, perdido, entre e-mails, entre redes sociais, entre responder a mensagens, WhatsApp, quando isso não está efetivamente balizado, não é? Sim, mas também há uma coisa que é estudada e que eu gostaria de falar aqui, que já tenho estado aqui a ouvir, e o meu lado mais, mais prático, se calhar, não sei se esta é a expressão, está-me aqui a consumir, e eu tenho que dizer isto. Então, mas também está estudado que nós temos algo que se chama, eu não sei o nome em português, mas é o FOMO, não é? O Fear of Missing Out, ou o medo de perder a novidade. E tu disseste uma coisa muito interessante há pouco, que foi, eu não aceito que alguém diga quando é que eu tenho que prestar atenção a alguma coisa, não é? Mas tu dá-me a ideia que já desenvolveste, estás num patamar diferente já de entendimento, não é? Porque a maioria das pessoas entende, e nós falámos até sobre isto, entende que quando toca aquele alarme, não é? É porque há alguma coisa muito importante e que se eu não vir agora pode ser muito grave. Como é que tu aprendeste a sair desse nível e passar para o nível onde estás agora, em que dizes, eu é que controlo a minha atenção? É experimentar. Curiosamente, vamos imaginar, se alguém tem alguma coisa realmente importante, ela liga. Não é? E não liga uma vez, liga 1, 2, 3 vezes. Se alguém me ligar 3 vezes, obviamente eu já deixei de ignorar e atendo, não é? Mas isso é completamente diferente do ato fortuito de mandar uma mensagem para um grupo do WhatsApp que chega a 100 pessoas e que aquela notificação é exatamente igual a um e-mail ou outra coisa qualquer. E depois, curiosamente, ao nos libertarmos disso, existem coisas que se auto-resolvem.
Eu fui recentemente de férias e tinha pessoas da minha empresa mandavam-me um e-mail, eu vi, não disse nada. Passado uma hora mandavam outro e-mail com outra pergunta, eu não disse nada. Passado 2 horas eles já não é preciso, já está resolvido. Está resolvido. E curiosamente, isto acontece muito, porque nós temos a noção de que às vezes precisamos todos uns dos outros, mas na realidade não precisamos, e também cabe-nos a nós, enquanto gestores, delegar isso nas equipas, e sim, vão falhar, naturalmente, como também, se eu estivesse envolvido, provavelmente iriam falhar umas tantas vezes. Portanto, a minha envolvência não vai tornar aquilo, ou garantir o sucesso, seja do que for. E como tal, estou confortável com esse risco, porque acho que os benefícios superam os riscos. Era isso que eu te ia perguntar, ou seja, faz um pouco lembrar, tem a ver com aquela ideia de começar com um fim em mente, ou seja, é para ti então muito claro, ou eventualmente facilitador de adaptares este framework para ti, que se cumprires, se fizeres desta forma, tens um benefício claro em termos de quê? Da tua vida, da tua qualidade de vida, de energia, é algo que te motiva, certo? Motiva-me, mas mais do que isso, dá-me algum nível de estabilidade. Ou seja, estas frameworks de gestão de tempo ou gestão de energia, elas muitas vezes são interpretadas como o santo grau. Ou seja, eu agora faço isto e sou livre e tenho... E resolve os problemas. Há muitos dias em que eu acordo e estou até a pensar a treinar e depois não treino. Portanto, isso não quer dizer que não aconteçam percalços e não aconteçam coisas excepcionais, mas dá-te, no fundo, o teu equipamento base para lidares com isso de uma forma que isso se torne a exceção e não a norma. E consegues reagir muito mais facilmente à exceção ou ao acontecimento que não estava à espera, e tens muito mais tempo e mais do que isso, esse acontecimento excepcional não te impacta assim tanto tudo o resto que tu tens ongoing a fazer. Eu diria que, não sei se eu não digo que isto é uma coisa muito racional, é algo que eu construí para a minha sanidade mental. E daí eu acho que várias pessoas diferentes poderão aprofundar isto de formas diferentes. Sim. Também mediante do quanto se sentem felizes ou quanto sentem que o seu tempo, se uma pessoa não sente que o tempo é um problema ou que a energia é um problema, se calhar está bem. Não é preciso criar frameworks muito complexas para isso. Passando agora, mudando aqui um bocadinho também no seguimento do que estamos a falar, fazendo só aqui 1 ou 2 perguntas ligadas também ao impacto que isto tem nas empresas, nas organizações, nos negócios. Uma das perguntas que eu gostava de fazer é: sentes, ou da tua experiência, que esta melhor gestão de energia pode estar ligada a maiores níveis de motivação e de produtividade também? Sim, ainda que essa seja uma pergunta complexa. Porquê? Porque quando vocês vão fazer uma viagem, não é? E entram num carro, tem um contador de energia, que é a vossa gasolina, não é? E vocês percebem perfeitamente, e até tem um indicador de consumo médio, consumo instantâneo. Portanto, vocês para quantos quilómetros é que vai dar? Exatamente, a autonomia. Portanto, é perfeitamente claro para vocês quando é que têm que encostar e atestar o carro. O ser humano não tem isso. Portanto, a nossa energia é uma coisa abstrata, em que nós próprios muitas vezes não temos a noção de qual é o tamanho do nosso depósito, onde é que entramos na reserva. E, portanto, se nós próprios não temos essa consciência, como é que nós vamos passar isso para a nossa chefia ou para a nossa organização? Como é que eu posso dizer ou posso evidenciar que eu estou na reserva? Okay. Por outro lado, é na reserva que nós brilhamos, é na reserva que nós crescemos. E como tal aqui é um pau de 2 bicos, não é? Como é que é, desculpa interromper-me, perceber só um bocadinho melhor, como é que é na reserva que nós brilhamos? Porque isto é como uma corrida, eu corro e treino, muitas vezes no mesmo percurso, com o mesmo equipamento, e a minha performance é completamente diferente no treino ou na corrida, ok? Quando nós realmente somos colocados com um desafio altamente complexo e que exige muito de nós, não só horas, mas energeticamente, intelectualmente, é aí que nós vamos crescer como profissionais. E como tal, é aí que nós vamos pôr tudo o que nós temos e aquilo que não sabíamos que tínhamos e pomos também. Nos descobrimos também. Com superação também, não é? Exatamente. E isso é giro, porque é aí que nós realmente, é nesses momentos em que nós pomos toda a energia no motor, que as coisas mágicas acontecem. Mas também aí, que é ténue aí a diferença, não é? E quando é que chegamos ao headline? E quando é que ficamos encostados à berma porque não temos autonomia?
essa diferença é muito difícil e quando falamos em burnouts das pessoas nas empresas é exatamente por isso, é uma coisa involuntária, a pessoa dá, sente ali aquilo a crescer e há quer, uma adrenalina até de há uma dar adrenalina, tanto. mas depois passa para o outro lado, não é? Portanto, eu diria, e agora voltando à tua pergunta, que essa sensibilidade individual de quais são os nossos limites tem de existir e a maior parte das vezes não existe. Há falta de awareness da pessoa. E depois, as chefias têm que saber ler as indicações menos óbvias e tentar gerir isto em largos números, não é? Em ver uma equipa que nem toda a gente pode estar na reserva, que não podemos estar na reserva o tempo todo, e gerir isso da minha forma. Mas isso é muito difícil, porque não é óbvio para as pessoas que estão na reserva e também pode não ser óbvio para as chefias ou para a gestão que estão. Não são as próprias pessoas ainda mais difíceis. E depois há um incentivo extra, que é as próprias pessoas evoluem na reserva, portanto também, em certa medida, eu também quero ter as pessoas a dar um bocadinho mais, o extra mile, não é? O exatamente. extra mile, Exatamente. que fala tanto. Sim, isso faz-me levar um pouco aqui o que eu diria pode ser a nossa última pergunta, pelo menos aqui da minha parte. Queria só fazer aqui uma nota, porque vamos ter outro episódio em que vamos falar efetivamente das ferramentas de gestão e estás a falar algo que nós iremos depois aprofundar. Penso que estás a dizer que tu falaste várias vezes desta awareness, desta consciência, ou seja, a forma que eu tenho, de alguma forma, é arranjar um mecanismo, uma ferramenta para eu também me observar e perceber assim, ok, isto tira-me energia, isto dá-me energia, isto faz-me produzir mais, isto faz-me produzir menos, ou seja, eu saber exatamente o impacto que as atividades e a forma como eu giro o meu dia-a-dia têm no meu nível de energia, na minha produtividade, de uma forma geral, é criar esta forma de observar, mais certo. ou menos. Para isso tens de ter dados e por isso é que a gestão do tempo é relevante. Tu saberes o que é que fizeste em cada dia. Podes escrever, podes simplesmente escrever, manter um journal, um log diário. Sim, eu normalmente, por exemplo, organizo a minha semana, tenho um Trello, mas quer dizer, é uma to-do list em que eu tenho blogs, eu quero aprender coisas novas todos os dias. Portanto, eu sei que seja, se for logo ao início, porreiro, senão vai ter que ser ao fim do dia. Aquilo vai ter que acontecer, aquele slot. Falar com uma pessoa que já não fala há muito tempo, ok? Vai ter de acontecer. Criar essas coisas que depois ficam hábitos, não é? Já para não falar depois no dia-a-dia profissional, das reuniões, o que é que eu quero fazer, qual é o meu foco, qual é a minha prioridade. Não podemos ter 20 prioridades, da mesma forma como não podemos ter 200 e-mails na nossa mailbox, não funciona. Temos que limpar as coisas que são menos relevantes, pô-las em caixotes arquivadas, ir lá semanalmente buscar algumas coisas, não é? Mas definir muito bem o que é prioritário. Depois disso, olhamos para trás, vemos onde é que nós conseguimos sucessos, porque é que aprendemos a semana passada, o que é que isso mudou, o que vamos fazer esta semana, mas reside tudo em nós anotarmos isso. Isto pode parecer um bocado calculista ou metódico, mas ajuda muito, porque dá-nos uma visibilidade para trás e que nos permite fazer exatamente isso que estavas a dizer. Eu, como coach, posso dizer que efetivamente essa é a principal ferramenta, é nós criarmos capacidade de nos observarmos, seja qual seja a tua ferramenta preferencial, mas acima de tudo eu recolher informação, porque essa informação que eu recolho traz-me consciência e a consciência traz-me escolha para criar novos hábitos, implementar as ferramentas, o que quer que seja. Podemos perguntar às pessoas que nos rodeiam, que também é uma boa forma de saber. Exatamente. Será que tu achas que eu controlo o meu tempo? E ver o que é que as outras pessoas dizem. Porque essa visão de fora às vezes ajuda-nos a desmistificar alguns macaquinhos que nós temos na cabeça. João, do ponto de vista do negócio, e podemos falar especificamente do negócio das farmácias ou podemos também da tua experiência, quais é que são os custos efetivos de nós não cuidarmos disto nas nossas equipas, nas nossas empresas, em termos de os custos para a empresa e para os trabalhadores também, para os colaboradores da empresa? Eu acho que são tremendos, mas não diria que... Eu acho que aí há uma partilha muito grande de responsabilidades. Como eu disse, tem que haver self-awareness, porque é impossível ajudar alguém que não tem self-awareness, ok? E muitas vezes nós sabemos que os negócios são muito rápidos, há muita pressão do mercado, das coisas que estão a mudar, e não há tempo para as pessoas se descobrirem ao mesmo tempo que executam a sua vida. Que a vida acontece. Que a vida acontece. E isto pode parecer um bocadinho triste ou até injusto, não é? Porque todas as pessoas têm o direito de ter tempo e de ter esse tempo para si, mas efetivamente às vezes não é possível tê-lo enquanto
enquanto a farmácia continua, ou que cresce, ou que abre outra farmácia. Planear, então, é preciso que o gestor da farmácia, ou neste caso da farmácia, coloque na agenda como prioridade e desenvolva ações concretas para próximo dos seus colaboradores entender o que é que poderá ser feito, quer em termos das rotinas do trabalho ou a nível mais pessoal para alterar isso. Tens algumas boas práticas? Tenho. Eu diria que a primeira grande conselho que eu dou a um gestor é recrutar para isso. Okay. Isso ser um elemento essencial no processo de recrutamento. É eu saber que aquela pessoa tem self-awareness, sabe gerir as suas emoções, os seus níveis de energia, que se motiva a fazer aquele trabalho, que aquilo não é o que ela faz para conseguir ter férias, não é? É realmente um propósito dela na vida. Eu sei que isto às vezes pode parecer difícil, porque... Vamos falar sobre isso também. Temos um episódio sobre Vamos falar sobre propósito, exatamente. Isto é um sneak peek a todos os outros episódios. Mas isso às vezes pode parecer subliminar. Recrutar, isso deve ser um elemento do recrutamento, porque se eu recrutar pessoas que já trazem isso, é não só mais fácil gerir isso, como também é mais fácil para as pessoas que não têm essa awareness, por osmose, absorverem também essas práticas. Acho muito difícil para um gestor que tem uma equipa toda, que ninguém tem self-awareness, conseguir realmente fazer a diferença ao mesmo tempo que o negócio avança. Pronto, mas isto é a minha perspectiva de gestor. Individualmente, qualquer farmacêutico, qualquer profissional nos dias de hoje tem que ter a noção de que isto é uma responsabilidade também individual deles. E que eles têm que procurar isso ativamente, procurar ajuda, formação, falar com outras pessoas que têm os mesmos problemas. Às vezes nem é questão de ter a solução, mas discutir e fazer... Alguém que inspire em boas práticas, alguém não é? Que inspire, um mentor, um coach, o que for. Que eu também vejo que é algo que não passa na maior parte das cabeças das pessoas. As pessoas acham que chegam ali, o seu papel é ser farmacêutico, fazem aquele horário, saem e aquilo termina e começa ali. Obviamente com estas formações vão de certo ajudar, mas elas são só um início, elas são abrir um bocadinho a mente. Nada como pôr em prática, não é preciso... Claro, João dizia há pouco, é experimentar. Claro. João, obrigada por ter estado connosco. Obrigada, Marta. Não sei se queres acrescentar alguma pergunta, se queres fazer assim um resumo do que foi a nossa conversa. Eu estou maravilhada com esta conversa. De facto, eu acho que tem aqui coisas muito, muito, muito úteis. Falámos efetivamente sobre a gestão de energia, a gestão de tempo e diferenciámos muito as duas. É um conceito que eu acho que provavelmente algumas pessoas não têm essa diferenciação entre a gestão de energia e a gestão de tempo, e perceber como é que uma influencia a outra, não é? Isso é ótimo, e como efetivamente podemos trabalhar o nosso corpo e a nossa mente para sermos mais produtivos, não é? Houve um livro que eu li que é o Great at Work, não me lembro exatamente quem é que escreveu, mas fazia uma analogia muito interessante e só aqui uma metáfora, que é: nós podemos, se eu te pedir para espremeres uma laranja, não é? As primeiras vezes que rodas a laranja no espremedor vai sair muito sumo. Quando já continuas a jogar, a espremer, podes continuar a rodar no espremedor, não vai sair nada, não é? Portanto, só estás a destruir a laranja. E eu achei muito interessante, porque de facto foi mais ou menos isto que foi dito aqui, não é? Que nós temos um momento em que o nosso depósito está cheio e damos muito, e depois começamos realmente a deixar de dar. Obrigada, João. Obrigada também por assistir, e fique connosco para o próximo episódio.